Resenha Virtual. Olá pessoal, depois de bastante tempo vim colocar outro vídeo aqui no canal, espero colocar mais em seguida a partir de agora. Queria falar um pouco sobre esse universo de game coins, jogos NFTs, metaversos e tal, que tá bombando aí no mundo das criptomoedas já faz alguns meses. Agora nesse ano de 2022 deu uma caída o preço delas, mas acompanhando também o mercado em geral, contar um pouco da minha experiência que eu vivi num determinado jogo aí e queria passar alguns exemplos de alguns jogos que são mais conhecidos em mundo afora, alguns outros aí que foram mais conhecidos no Brasil, e queria passar algumas ideias, do meu ponto de vista, tentando analisar de uma forma mais lógica, o que é necessário o jogo NFT, um game coin, funcionar. Porque a maioria deles tem geralmente um pump depois de um período, alguns dias depois do lançamento, e depois começa a cair e muitos não voltam mais. Por que que isso acontece, né? Como prever mais ou menos um jogo que vai dar certo, um jogo que pode dar certo ou que não vai dar certo, né? É, Como prever mais ou menos isso? É, de que tipo de jogo a gente deveria ficar longe, né? E então eu queria falar um pouco sobre isso. Já faz algum tempo que eu queria gravar, tô tendo só agora a oportunidade e no momento não tô exatamente jogando nenhum desses jogos, Gamecoins, estou participando de um só aí, mas não é exatamente um jogo. Então eu queria contar um pouquinho para vocês aqui é, a minha, a minha experiência no que eu vivi em um jogo aí que deu errado, né, que já quebrou, e dar alguns exemplos em geral. Bom, estamos aqui no CoinMarketCap. Esse é o ranking dos jogos de NFT, metaverso, enfim. E nós temos aqui o mais conhecido deles, que é o Decentraland, né, com a moeda Mana. Temos o The Sandbox, o Axie Infinity. Temos também o Gala Games. Temos a plataforma Engine, que não é exatamente um jogo, mas é uma plataforma para desenvolver jogos e desenvolver NFTs. Bom, temos alguns outros aí que eu já ouvi falar bastante. Illuvion, é o jogo que tem o maior market cap, My Neighbor dos jogos Alice, NFTs. o Né? Rádio Teve o pump Caca, dele né? também, Que ó. seria aquele joguinho Ele veio lá NFT da em mãe 2021, do Elon deu uma Musk, oscilada né? aqui, Que na casa de 70 centavos, 60 centavos, e de repente ele teve um grande pump no mês de outubro, né? A moeda deu um grande pump mesmo, foi aí, ó, para mais de 5 dólares. Deu uma caída, uma recuperada e tal. Vê o gráfico dela, você vai ver que é parecido com quantos outros moedas de Gamecoin. Bom, e aí o preço dela atualmente é de 2 dólares e 40 centavos, né? Tá aqui a página inicial do site. O metaverso, então, um mundo aberto, que você coleciona NFTs, chapéus, roupas, itens em geral, né? Para você se diferenciar dos demais jogadores, é possível você, através do chat, ali, conversar com os jogadores. Vai ter muita coisa para atualizar ainda e tal. Eu acho que deveria, pelo menos, atualizar. É, E tem coisas que são um pouco demoradas, pelo que eu vi, para atualizar. Bom, esse, então, é o único game coin, vamos dizer assim, se é possível chamar de jogo, que eu hoje participo. Mas eu entro mais ali para minerar mesmo, tem os meteoros que caem lá, você minera, ganha alguns diamantes, algumas pedras preciosas, e daqui a pouco é possível trocar por algumas peças de roupa, alguns itens NFTs. E depois você pode vendê-los, é claro. Bom, então esse é o único que eu estou participando, mas eu acho um pouco cansativo. Quando você entra lá, faz todo o processo de mineração, cai um meteoro por minuto, se não me engano, um pouco menos de um minuto, e cada meteorito lá você gasta 5 moedinhas, e demora bastante. São 100 moedas por dia que você ganha, então demora bastante. Aí quando eu deveria jogar alguns outros cenários, alguns outros eventos, participar de eventos, eu já estou cansado, não quero mais jogar. Então eu fico mais na mineração mesmo e pretendendo fazer NFTs e vender, tá? Então eu não investi nada nele, você pode iniciar de forma gratuita,
fazendo esse tipo de mineração. Só que é claro que demora bastante. E você fica limitado, se eu não me engano, a comprar apenas os itens que estão ali disponíveis numa máquina lá que faz o processamento e cria os itens. Outros itens somente no marketplace você comprando. Tem aqui o Sandbox, The Sandbox. O gráfico é muito parecido com o Decentraland. Teve um grande pump no mês de novembro também. Veio caindo, tentou se recuperar. E agora com essa queda geral das criptomoedas aí nesse período de conflito militar aí na Europa, todas caíram. Né? The Sandbox também, um jogo de mundo aberto. Ó, uns joguinhos aqui meio pixelado aqui. Tem alguns itens de colecionáveis. Eu nunca joguei esse aqui. Tem as parcerias deles aqui. Acho que você pode comprar terras. Ó, ó os bichinhos aqui bem tipo 8 bits mesmo. Tá? É bacaninha, tá? Não sei se teria saco pra ficar jogando isso aqui. Mas bacaninha, pelo menos aqui. E tá funcionando, né? Você entra, funciona, você percorre o mundo aberto dele, descobre itens, compra itens, como o Decentraland. E é por isso que eles estão entre os mais valorizados, porque eles têm um propósito, de bom, propósito dentro da ideia de metaverso, né? Não é nenhum propósito que vai mudar nada no mundo, mas nada vai mudar a sua vida. É um jogo, tipo uma espécie de jogo. Então tem o propósito dele que já está colocado, está funcionando e por isso eles são os mais valorizados. Nós temos aqui também o Axie Infinity, né? O gráfico dele também parecido, de certa forma parecidos. Teve os pumps aqui no mês de novembro, geralmente, e depois vem a queda, 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 tentativa de recuperação, queda, tal. E aqui, ó, esse bichinho bem bobinho, mal dá pra saber direito que bicho é. Vocês são peixe, que coisa que é essa? Tem um modo de batalha, você batalha, arena de batalha, você dá a paulada na cabeça do bichinho, do outro e tal, mas é umas cartinhas também, se eu não me engano, que você tem lá com certos poderes. Você clica e vai uma cartinha, um poder de uma cartinha contra a outra, mas não necessariamente você joga, né? Mais um clique ali, que você escolhe determinada carta, o poder que uma tem, com o poder que a outra tem e tal, e sobra no final lá do seu time, você ganha umas moedas de recompensa. Ó, eu não jogo, acho bem bobo esses gráficos deles aqui, ó, tipo um peixinho mesmo. Bem bobo os gráficos, não conseguiria atorar isso aqui todo dia não, cara. Nossa, acho bem bobo. Mas é um jogo bobo, um gráfico bobo, bem infantil, mas é muito valorizado, né? Muito valorizado. Hoje dentro do mercado de criptomoeda aí, ele tá na posição 42, por exemplo. Já teve mais à frente, inclusive. Ó, o token dele vale quase US$ 48, já valeu bem mais ali. Capitalização de mercado de quase 3 bilhões, já foi bem mais alto também. Então, eu quero deixando isso em mente de vocês. Eles têm um propósito, eles criaram um propósito, e esse propósito já está sendo colocado em prática, já é possível jogar, certo? Então, por isso eles estão valorizados. Aí temos aqui o famoso Rádio Caca. Aí, ó, não vale nem um centavo. O token já valeu ali, ó, mais de um centavo, né? Tem muita moeda em circulação, então ele vale pouco mesmo, é normal. Então esse aqui é o token que a princípio teria envolvimento com a família Musk lá, do Elon Musk, a mãe do Elon Musk lá, sei lá o nome dela, né? Também aí uma espécie de mundo aberto. Ó, vamos ver aqui. Ó, tem esses bichinhos bobos também. Tem os colecionáveis, se eu não me engano. Esse aqui eu não sei bem como é que funciona, pra falar a verdade. Mas eu não gostei muito do projeto. Uma certa vez que fui pesquisar sobre ele, eu não curti muito. E, como falei, tem o nome do Elon Musk envolvido, pra mim não tem valor, cara. Tudo que vem dele é picaretagem, pra mim é enganação. Desculpa. Bom, tem o Illuvium, também é outra ideia bacana aqui, ó, o gráfico é parecido, mesma ideia, mesma coisa. Novembro foi o ápice, né? O pessoal esperava que tudo ia começar a funcionar em breve, ia ter uma jogabilidade tremenda, esses jogos todos aí, essas promessas todas, e como os caras não lançam de fato o modo jogável, e os
Os que compraram primeiro lá, que tem bastante token, vão vendendo, despejando no mercado, o token desvaloriza. E não tem novos investidores suficientes para manter o token valorizado. Tá aqui, ó, Bem-vindo ao Mundo, um RPG de mundo aberto também. A maioria é mundo aberto, desses que estão funcionando. Não sei como é que tá atualmente, não sei se já tá funcionando o mundo aberto dele, como é que tá a situação. Realmente não sei, né? Ver se tem alguma coisa aqui que dá pra ver. Ó, cliquei aqui, não funcionou. Ó, sei lá. Ó, aqui tem melhor, dá pra ver. Tipo de jogo. Onde eu tava? Bom, enfim. É um jogo também que foi bastante falado e tal, tem um gráfico bacaninha, né? Mas também tá parado esperando a atualização, pelo que eu entendi. Bom, tem outro que esse aqui seria, digamos, minha maior aposta pro futuro. Foi um jogo que eu tive muita vontade de entrar em determinado período. Hoje não só já não tem tanto assim grana, né, sobrando para estar investindo nisso aqui, como também já não tenho tanta vontade de estar investindo em game NFT, em metaverso, enfim. É, mas ele aqui pode ver pelo gráfico também. Esse aqui é um gráfico que tá um pouco diferente dos demais. Vamos ver se tá certo aqui. É, de um ano para cá, ele teve um pico bem antes lá, né? Em setembro ainda. Ó, teve um tal do minigame que tava chegando, que ia chegar, sei lá, para dezembro. Aí deu uma valorizada, acho que aqui também por causa disso. E teve uma queda mais acentuada aqui. Caramba. Ó, 16 centavos, 17 centavos. E hoje tá valendo 2 centavos ali. Pouco mais de 2 centavos. Desvalorizou bastante. E por quê? Né? Por que que desvaloriza? Porque promete muita coisa, conta uma baita de uma história e não entregam praticamente nada. E assim com quase todos os jogos NFTs. Ó, ó o gráfico, cara, que bacana. Muito bacana. Nossa, muito bacana mesmo. Ó o trailer. O pessoal vê isso aqui, cara, o pessoal pira. É um baita gráfico, baita trailer, baita promessa de um metaverso, onde você teria várias naves com várias funções espalhadas pelo universo, de vários planetas. Você poderia comprar naves simples, até naves avançadas, naves que valem na casa de milhões de reais. Eu acho uma loucura, mas enfim. E personagens, você ter várias funções disponíveis para você trabalhar, como piloto, entregador e com manutenção, isso e aquilo, um monte de coisa, uma baita promessa, né? É, ó, você tem três facções, vamos dizer assim, né? Que seria aqui uma espécie mais humana, uma espécie mais extraterrestre, uma espécie mais tipo um ciborgue, um robô, alguma coisa do tipo. As organizações. Esse aqui ainda tá pra vir, nem vem também, né? Inventário. Não, inventário não, marketplace. Bom, aqui as naves que é possível comprar. Tem de tudo que é preço aqui, cara. Custa $20, $30, até custam não sei quantos mil dólares aqui. Vamos ver essa nave grandona aqui. Ó, o preço sugerido inicial, o preço original, sei lá, $895. Isso aqui não é nada, tem coisa muito mais cara aqui. Muito, muito mais cara, cara. Itens raros, né? Incomum, vamos ver aqui. Comum acho que é menos, né? $135, isso. Mais pra cima aqui, anômala. Vamos ver isso aqui. Ó, aqui, cara, ó, loucura. $99.500. $99.500. Tem noção que isso aqui custa mais de meio milhão de reais, cara? Você comprar um item desse? Com uma promessa que ela vai fazer diversas coisas e que você, então, por consequência, vai ganhar uma quantidade de moeda bastante grande por dia. Que quanto mais avançada essa nave, mais moedas de recompensa você ganha, mais funções ela tem, né? E a classe de comandante, alguma coisa do tipo, tamanho dela e tal, é realmente gigante. Então, mais funções ela tem, mais moeda de recompensa você ganha, um tempo menor de retorno sobre o investimento você tem. Mas, cara, isso
se a moeda se manter estável, o valor do token, se ela se valorizar e não se desvalorizar de maneira absurda como se desvalorizou, né? E, e funcionar como jogo, uma promessa de um jogo, de um metaverso que funcione. Eu nem sei se ainda tem um minigame aqui, não sei nem onde é que vê, não me lembro, mas tinha uma, não sabia onde é agora, tinha uma opção de minigame, você compra a navezinha e bota ela a minerar lá e tal. É um minigame, não é um minigame. O cara fala que é um minigame, mas não dá pra jogar. Isso que me incomoda nesses NFT, cara. Isso incomoda nesses gamecoin. Não é possível jogar praticamente nada. Você só compra uma figurinha. Então imagina você pagar lá, como eu falei, R$ 500.000, tá? E R$ 500.000 no quê? Por enquanto, é R$ 500.000 numa foto. Você tem ideia que isso aqui custa R$ 500.000? Uma foto? É uma foto numa nave. E tem a promessa de fazer tal coisa. Como eu falei, tem um tal do minigame que eu acho que é possível minerar alguma coisa por dia com ela, né? Você tem que reabastecer e tal também. Bom, tem a quantidade de componentes. Enfim, tem um monte de coisa aqui, cara. A história, a promessa é muito bacana, é muito avançada. Mas, sinceramente, eu não tenho mais é, muita esperança que isso aqui vai ser algo muito avançado, porque, cara, não tem nem previsão de quando vai ser lançado. Isso não tem nem previsão de quando vai ser lançado o modo jogável. E é dinheiro pra caramba que já arrecadaram aí, bilhões de dólares. E os caras não conseguiram, tipo, montar uma rede de servidor que funcione, que faça ter, que receba muitos usuários, que realmente seja jogável e tudo mais. Então, se até agora não fizeram isso, não sei se vão fazer. Entendeu? Daqui a pouco essa moda, de repente, de jogo NFT passa também, e o cara toma um tombo e um baita prejuízo. Então, eu prefiro aguardar. Mas essa aqui é que eu mais gostei da ideia assim e tal. Mas é realmente hoje não investiria dinheiro, né? Então esses são os principais, algumas das principais, os principais jogos de metaverso, NFT, enfim, os gamecoins aí. Também tem alguns outros mais bobinhos aí que fizeram mais sucesso ou fazem no Brasil. Entre eles, conhecido Bomb Crypto, né? Também o gráfico dele aí valorizou, deu um pump em novembro, aí teve uma queda gigante aí, ó, vale 50 centavos de dólar, quase 50 centavos de dólar, né, cada moeda. É um joguinho, ó, também com gráfico bem simplinho, pixelado aqui em 8 bits. É, para quem lembra do Bomberman, é uma espécie de Bomberman, né? Você coloca os bonequinhos lá jogar sozinho, eles ficam para lá e pra cá na tela, jogando bombinha e você fica tipo, é como se fosse uma mineração também, né? Mas você não consegue jogar. Até onde eu sei, pelo menos até hoje, não, ainda não é possível jogar. Você entrar lá, você desafiar outro jogador, você estourar lá as bombinhas, de repente estourar mais itens do que o outro jogador, você ganha, alguma coisa do tipo. Bom, que sei, ainda não é possível. Então ele ainda é uma promessa também, né, de um jogo. Ele ainda não é um jogo, é uma promessa. Tem aqui, ó, pro final de 2022, adicionar novo modo, novo, novo mapa. Player versus player, né? Bom, não sei nem se tem velho pra ter um novo. Ó, um bonequinho, ó. Parece um Bomberman também. Tem os personagens comuns, personagens raros. Cada um minera uma quantidade maior, dependendo da sua raridade, de tempo, de quantidade de bombas. Ó, tem. Bom, promessa, né? Promessa tem bastante aqui no jogo. Mas por enquanto acho que ainda não é. Não dá pra dizer que é um jogo. Ó, tá. Tem outro joguinho, esse é dos desenvolvedores brasileiros, que eu acredito nele ainda, embora ele tenha caído de preço, que é o Game Mafagafo. E, cara, eu peguei ele, na verdade, eu tive a oportunidade de comprar, estava acompanhando desde o início do projeto, quando valia 2,5 centavos. Esse foi um projeto que teve um problema no lançamento dele da venda pública,
Tinha venda privada lá em 3 fases. Você comprava o token primeiro por 5 centavos a moeda, depois por 7, depois por 9. Eu quase comprei quando era 7 centavos, depois quase comprei quando era por 9. Tava tentando tirar um dinheiro do outro jogo que eu tinha investido, que eu vou falar já, para investir nesse daqui. Acabei que não consegui tirar o dinheiro e acabei não investindo. O jogo também deu bastante errado no lançamento. E aí eles refizeram, eu não sei se fizeram um novo contrato, alguma coisa do tipo, mas foram honestos, pelo menos, devolveram o dinheiro de todo mundo que tinha investido e tinha dado errado. Eles devolveram, acho que em BNB. Deu bastante confusão na época lá, eu tava acompanhando o Telegram dos caras. Deu bastante confusão, bastante reclamação, mas eles devolveram e acho que deu certo. De mais de 99% dos investidores receberam de volta. Eles relançaram. Eu vi lá que tava em 2,7 centavos e, e subiu, cara, subiu pra caramba, fui acompanhando, fiquei bastante frustrado porque eu acompanhei tudo isso aqui, cara. Eu vi a 1,77 aqui, eu vi o dia que tava aqui, ó, eu vi. Aí só que teve algum outro problema, alguma outra coisa lá agora, também não acompanhei muito bem, desabou, recuperou e tá desabando de novo. Bom, mas nós estamos no mês de março de 2022, no início de março, e exatamente para esse mês tem a promessa deles lançar o modo jogável, o modo player versus player. Eles têm, eu não vou abrir aqui o jogo em si, tem um play demo. Então já é possível você verificar ali a demo do jogo, a demo de como vai ser o jogo. Então já há mais ou menos algo bem encaminhado. E se funcionar o modo player versus player, acho que tem todas as condições do jogo voltar a valorizar ali o token, né? O pessoal, isso é bacana, cara. O pessoal dá a cara a bater aqui, tá aqui os desenvolvedores, os criadores, investidores, sei lá o que. Estão todos aqui, são acho que quase todos, ou todos brasileiros. Ó, Eduardo, do Costa, Felipe e tal. Esse aqui era um músico. é, Esse cara aqui eu já vi antes dele, mas não lembro quem que é. Já vi ele na TV. Tem um trailerzinho aqui. Vamos ver um pouquinho aqui. Ó, Ilha de Mafagafo. Então você vai poder vai comprar chocadeiras, botar um ovo a chocar lá durante um determinado período de tempo. Aí você depois tem um mafagafo que vale mais, que é mais poderoso. E você vai fazendo essa chocadeira, vai fazendo, vai unindo os mafagafos, vai criando mafagafos mais raros e bota eles a correr depois. O jogo principal do jogo é a corrida, né? Ó, você vai pulando essas coisinhas e tal, vai disputando contra os outros usuários. Cara, se funcionar, o gráfico pra mim tá bacana, tá bacaninha. Não é um gráfico tosco, não é um gráfico super avançado, mas também não é um gráfico tosco, é um gráfico bacana, um gráfico aceitável, um gráfico que rodaria bacana em quase qualquer computador, em celular. Ó, uma promessa aí de vou rodar em celular também. E ó, aqui tá o exemplo de como. Não vou deixar rolar. Mas é o exemplo de como é o jogo. Mas ainda não está funcionando. A promessa é para esse mês de março. Se funcionar, eu acho que volta a valorizar o token. E é legal que os caras estão dando a cara a bater ali. Já tiveram a oportunidade de repente dar um baita calote aí nos investidores, não fizeram isso. Quando deu errado lá, os caras se esforçaram e recuperaram o token. Então, token brasileiro, acho que é uma boa promessa, entendeu? Eu queria ter investido nele antes, não consegui, porque o jogo que eu investi quebrou. Eu perdi um bom dinheiro, que foi o famoso CCCAR, né? Ó, aqui, CCCAR. Não tem mais site para entrar, mas ali a foto inicial do site era essa aqui, ó. Como se fosse um metaverso, funcionando numa cidadezinha, onde ia ter vários carros diferentes. Você comprava os carros que eram comuns, raros, enfim. Tinha uns aviãozinhos também que você comprava num outro jogo, que era o CryptoPlanes, mas que era do mesmo metaverso, vamos dizer assim. Depois teve o CryptoGuards, que era umas arminhas e tal. Ó, ó. Só para vocês verem as fotos aqui como é que era. Tinha uns carrinhos aqui que comprava e tal. Cara, foi acho que em setembro que eu entrei nesse jogo aqui. Setembro de 2021, em novembro bombou, teve um grande pump lá. Eu entrei e fiz alguns investimentos lá quando valia 38 centavos o token, depois 42 centavos, depois 90 centavos. Cheguei a ver ele a 1,50, depois caiu para menos de 1, voltou para 1 e começou a cair de novo. Aí os desenvolvedores começaram a fazer só merda de atualização,
começaram a bater cabeça. Os administradores dos grupos de Telegram e Discord também. Um, Cara, um bando de imbecil, pra falar a verdade, não tem outra coisa pra falar. Ficava passando pano pra tudo que era erro que era cometido. Ficavam banindo todo mundo que fizesse uma cobrança um pouco acima do tom. Bom, e formaram uma bolha, né? Formaram uma bolha onde todo mundo só podia conviver dentro daquela bolha. Quem falava que o token era lua, era lua, era lua. Que tomara que bom que baixou pra mim, comprava, reinvestia, não sei o que vai pra lua. E os devs são maravilhosos, os devs só fazem atualizações maravilhosas. Os caras torciam pros devs bloquear o saque, limitar o saque. Aí, cara, só faltava os caras pedir pros devs. Ai, devs, por favor, bloqueiem todos os saques, que aí o token sobe. Então eram medidas artificiais que eram feitas a todo momento para o token subir de valor. Todo momento. Medidas artificiais. Medidas artificiais funcionam só durante um período. Queima de token, rodo, limite de saque, aumento de taxa de saque. Isso, cara, não funciona, não adianta. Ele segura uns dias, mas não funciona. E estava prometido para entre dia 22 e eu acho 23 de dezembro de 2021 o modo PVP funcionar. Só que chegou o dia e o PVP não funcionou. Naquele momento eu percebi que não ia dar certo, que os caras não estavam reinvestindo em servidores, e estava toda hora dando problema, não teve modo PVP funcionando, e era um joguinho tosco demais para celular, não era nem para computador, era tudo feito no computador. Mas na hora de jogar o PVC, na verdade, que o PVP nem deu para jogar, que era o Player vs Computer, só funcionava para celular, era um jogo extremamente tosco, uma jogabilidade horrível, que ninguém queria jogar aquilo. Então todo mundo preferia fazer tipo a mineração que tinha disponível ali, o click to earn, é só clicar lá para ganhar, botar o carrinho correr lá de maneira virtual, correr sozinho lá, uma figurinha do carrinho, tipo isso aqui correndo sozinho. Uma atualização pior que a outra. Cara, eu acho que sinceramente os desenvolvedores ficaram multimilionários, ganharam acho que quase 100 milhões, cara, nas custas dos outros com essa pirâmide. Mas eu acho que eles não acreditavam que ia dar tão certo de início, teve o pump que teve, o número de investidores que teve, e eles não acreditavam. Mas então, como eles prepararam para roubar desde o início, os caras começaram a roubar, se descobriram depois desde o início, eles não tinham mais como voltar atrás. Se eles tivessem realmente intenção de manter o jogo funcionando, eles teriam percebido que eles não só iam ganhar milhões, como eles poderiam ter ganhado na casa de bilhão, cara. Porque era uma grande promessa, o jogo era muito popular, né? Uma promessa de jogo, não era nem um jogo. Muito popular, cara. Infelizmente, os caras boicotaram o próprio projeto. é, e os usuários só tinham uma ideia pior que a outra. Eu falei uma vez, cara, tentei debater uma vez, cobrar que o game aí só ia funcionar se fosse jogável. Se não for, se o jogo não é jogável, não é um jogo, entendeu? E os caras reclamavam, falavam lá como é que é. Isso aqui é um jogo com gráfico, não sei o que, vai jogar PlayStation, não sei o que, isso aqui é pra ganhar dinheiro. Não, não é pra ganhar dinheiro só, ele pra ganhar dinheiro, mas através de um jogo. E não através de uma pirâmide, porque estava funcionando com pirâmide. Ele precisava de novos investidores para dar lucro para os antigos, porque não tinha nenhum propósito mais, era só promessa de um jogo, promessa de uma história, promessa de um metaverso. E ficou só na promessa. A atualização que fazia numa semana, na semana seguinte era desfeita. E todo mundo aplaudindo. Os devs agora acertaram. Né? Dentro daquela bolha, claro que os administradores idiotas lá criaram, né? Espero que eles, pelo menos, tenham perdido dinheiro. E lamento pelos demais que tenham perdido aí, que não mereciam, né? Enfim, deu errado porque todo mundo lutou para dar errado. Os desenvolvedores foram os que fizeram o maior food de todos, foram os desenvolvedores que não sabiam o que estavam fazendo, ou sabiam de maneira proposital, boicotavam o próprio projeto, os administradores de grupos, que eram uns completos uns idiotas, uns banana, e criavam essas bolhas com pessoas, uma mais ignorante que a outra, um usuário mais ignorante que o outro, e, por fim, quebrou. O projeto agora em fevereiro, se não me engano, deu fim finalmente. Aí eu não consegui retirar nada do que eu investi lá. Foi uma grande frustração, uma grande decepção investir nesse tipo de jogo, mas serviu de grande aprendizado e serviu para mim começar, vamos dizer, a me questionar que tipo de jogo que daria certo. O que precisa ter um jogo NFT, um metaverso, um gamecoin para dar certo?
quais os itens, o que é necessário. Analisando de forma lógica mesmo, tá? Vou botar aqui. Bom, primeiro de tudo, que o game seja jogável. É, parece óbvio, mas tinha gente lá que não achava óbvio. Para eles não precisava ser jogável. Bastava você clicar lá e ganhar, né? Que os desenvolvedores iam te pagar para sempre, o token ia subir para sempre e ia ficar todo mundo milionário. Não, ele precisa ser jogável. Ele precisa ter um certo desafio, uma jogabilidade, né? Que faça o usuário jogar contra o usuário e não só tirar dinheiro do desenvolvedor. Você precisa tirar dinheiro de outro usuário. Um jogo, um contra o outro, né? Você apostar ali suas moedas, seja até contra o computador, mas que ele seja jogável. E o CryptoCars nunca foi jogável. O universo CryptoCity nunca foi jogável. Não tinha propósito nenhum a não ser funcionar como uma pirâmide. Por isso ele falhou. E por isso outros tantos vão falhar. Porque não basta uma boa história, não basta uma boa promessa, ele tem que funcionar como um jogo. Além disso, é importante que ele tenha boa jogabilidade. Não estou falando em bons gráficos, tá? Estou falando em boa jogabilidade. Ele tem que ser interessante, ele tem que despertar vontade do usuário estar jogando todo dia. Não ser aquela coisa chata, maçante. Ai, nossa, vou ter que entrar hoje para ver se ganha alguma coisa naquele troço chato que vai me fazer perder tempo. Não, tem que ser algo prazeroso, né? Uma boa jogabilidade. E tem que ter uma boa história, uma boa promessa. Isso sim, a maioria deles tem uma boa promessa, mas que não é colocada em prática. Então essa promessa, essa boa história contada que vai funcionar de tal jeito, tal coisa vai ser integrada com outra coisa que não sei o que mais, bom, tem que sair do papel. Então tem que ter uma boa história também. Bom, aí outra coisa que eu acho que é quando o jogo é desenvolvido dentro da tecnologia dele, na programação dele, ele pode funcionar como um oráculo ou não oráculo. Ser ou não ser um oráculo. O que é um oráculo? Bom, é uma programação inteligente que controla a quantidade de tokens que você precisa para entrar no jogo. Se ele é oráculo, você vai precisar sempre da mesma quantidade de valor de moeda fiat para entrar no jogo. Por exemplo, o CryptoCity. Ele não era oráculo. Variava o valor de moeda fiat, por exemplo, que você precisava para entrar no jogo, mas a quantidade de tokens era sempre a mesma. Já um oráculo é ao contrário. O valor em moeda fiat, seja em dólar, real, em dólar, né? Geralmente baseado em dólar, é sempre o mesmo. O que muda é a quantidade de tokens, porque conforme a valorização e a desvalorização, muda o número de tokens. Mas o valor em si, intrínseco, o valor em dólar é o mesmo. O que aconteceu com o CryptoCity, que não era oráculo? No início, com R$ 700, se eu não me engano, mais ou menos, você comprava um carrinho, você começava a correr com esse carrinho de maneira virtual, né? Todo dia ali você colocava ele a correr, clicava lá, o carrinho fazia que estava correndo, você ganhava uma quantidade de tokens. Como o token se valorizou muito, deu um pump, daqui a pouco não era mais só R$ 700. Era 900, quando eu entrei a primeira vez, por exemplo, era R$ 900. A quantidade que você precisava para comprar os 600 tokens necessários para entrar no jogo. 620, né? Porque tinha que emplacar o carro lá e tal. E abastecer, uma coisa assim. Passou a ser R$ 900, R$ 1.200, R$ 2.000 e assim por diante. R$ 3.000, acho que chegou mais, né? O CryptoPlanes, que é o jogo de avião deles, né? Tinha esse aviãozinho aqui, mas era outro jogo, a moeda CCPAN, era um pouco menos, acho que era 500 tokens que era necessário para entrar. Cara, chegou um momento no ápice que você precisava
de R$ 9.000 para iniciar no jogo. Isso, R$ 9.000. Entendeu? Então, cara, imagina, para comprar um aviãozinho virtual, na promessa dele funcionar como um jogo. Coisa de maluco, cara. Entendeu? Então, ele não era um oráculo. E o pessoal muito ouviu falar e preferia games NFTs que não fossem oráculo, porque ele dava mais valor para quem estava no jogo há mais tempo. E se o token valorizasse, mais esses investidores ganhavam. Mas, pensando bem, eu não sei, cara. Eu, sinceramente, pensando de forma lógica, eu prefiro que não que seja, aliás, um oráculo. Que seja meio que previsível o preço, o valor que você vai precisar para entrar no jogo, que mude apenas o número de token conforme a valorização ou desvalorização, e que você tenha a vantagem ou a desvantagem de levar mais ou menos tempo para você juntar a mesma quantidade de tokens ou mais de quem entrou antes. Ou seja, o que vai variar é o tempo de um usuário para o outro para juntar o mesmo número de tokens, sendo ele oráculo. Porque se não é oráculo, cara, fica meio bagunçado, fica meio imprevisível quanto que vai ser para novos investidores no futuro colocarem aí para entrar no jogo. E se sobe muito o token, ok, legal para quem está lá dentro há mais tempo, vai se tornar praticamente uma baleia ali em tokens, vai despejar tudo no mercado depois. Mas ele não atrai novos investidores, porque nem todo mundo tem tanto dinheiro assim sobrando para estar entrando nesse joguinho pagando R$ 9.000 num avião. Então isso não é interessante. O cara, é claro que vai ficar lá, nossa, como eu queria ter entrado, nossa, valia R$ 7.000, agora vale 9 e tá aumentando o valor, tomara que baixe para mim entrar. Aí quando baixa, tem aquele problema psicológico lá de todo investidor de qualquer criptomoeda. Opa, baixou demais. Se baixou muito, não vai subir de novo, porque teve algum problema, não sei o que, então não vou investir. Ou seja, o cara não investe nem quando sobe, nem quando desce. E para funcionar, cara, tem que ter sempre novos investimentos. Se não tiver, não vai para frente. Então, a única maneira que eu vejo de ter sempre novos investidores é sendo o jogo Oráculo. Pode atrapalhar um pouco quem está mais tempo, mas pelo menos torna o jogo mais saudável ao longo do tempo. Entendeu? Vai dar oportunidade sempre para novos investidores. Então, para mim, tem que ser Oráculo. Então, cara, se o jogo não for jogável, for só uma promessa de jogo, tiver uma jogabilidade ruim, uma história simples demais, ou uma falta de história, né? É difícil dar certo. Eu vou dar um exemplo aqui, tava até esquecendo, de um cassino, por exemplo, que eu já joguei bastante. Eu gosto. Já joguei, jamais perdi, mais perdi do que ganhei, mas eu gosto e pretendo voltar de novo. Uma roleta, por exemplo. Por que um cassino online as pessoas perdem, geralmente voltam, tal, perdem, voltam, ganham, e no dia seguinte ganhar o dobro, investiu R$ 100 e saiu com 300, então amanhã eu vou entrar com 1.000 para sair com 3.000 e 5, vai perde tudo. E depois volta de novo. Porque é desafiador, é um jogo simples, de certa forma simples, mas desafiador, ele te dá uma certa adrenalina, né? E você sempre quer recuperar, ou sempre quer ganhar mais e tal, e você tá ali jogando, na verdade, não só contra o cassino, mas é possível também, dependendo de jogar contra outros jogadores, dependendo do jogo. Tô dando a roleta como exemplo, mas tem outros tantos jogos. Imagina agora, então, que fosse a roleta, tivesse aqui um jogo, fosse um NFT, fosse um game NFT, não fosse as casas de aposta comum de você colocar real, colocar dólar, mas fosse um jogo NFT. Que dependendo do seu nível de jogo, nível de ganhos, você vai ganhar cartas, por exemplo, exclusivas. E tem ali um desenho, uma fotinha, alguma coisa de cassinos, de mesas, de sei lá, de qualquer coisa. E você tem que alcançar aquilo, você tem que lutar para alcançar essas cartas, determinadas raridades e tal.
Então você vai investir na roleta, né? Ela pode ter a moeda própria dela, a Cassino Coin, por exemplo, que aliás eu acho até que tem uma moeda chamada Cassino Coin, mas digamos aqui que eu criei esse jogo de roleta, fiz um token chamado Cassino Coin, que se você ganhar, por exemplo, 5 apostas seguidas, você ganha uma carta de determinada raridade. Se você ganhar 10 vezes seguida, você ganha outra carta de determinada raridade. E que essas cartas têm um limite. E só é possível você ganhar, ter essa carta, caso ela já tenha sido toda distribuída, se você recomprar ela. Porque tem outros itens que tem, sei lá, que você ganha em rodadas, bônus, por exemplo, que você não esteja colocando o seu dinheiro em si em risco, né? Dá pra ter várias ideias. É um jogo simples, né? Dá pra apostar aqui apostas internas, nos números diretos, nas apostas externas, seja nas cores, pares, ímpares, enfim, dúzia, né? Mas é um jogo simples, mas ele tem um propósito. O propósito é você acertar a cor que vai cair, o propósito é você acertar o número que vai cair. Você vai trocar os seus reais, digamos, os seus dólares por um token do jogo. Esse token vai te dar direito a jogar no cassino exclusivo deles, que você pode ganhar itens raros, cartas raras, bônus e outras tantas coisas que você pode vender no marketplace deles. É uma ideia de algo simples, mas que tem um propósito. Agora, se você entrar aqui e isso não tem propósito nenhum, você compra, por exemplo, vamos dar um exemplo de algo que não tivesse propósito. Tentar pensar aqui. Ah, você vai comprar a foto, uma foto de uma roleta comum. Você pode comprar foto de uma roleta incomum, de uma roleta rara. E elas te dão acesso a cassinos mais exclusivos, a salas de roletas mais exclusivas, que te dão premiações mais altas, até com itens que você não encontraria em roletas mais comuns, enfim. E te conta uma baita de uma história. Mas você está comprando as cartas, comprando a ideia de que essa história vai funcionar. E no final das contas, nunca chega essa história na prática. Ou seja, no final das contas, você só comprou foto de roleta, você só comprou foto de cassino e a promessa não sai do papel. As pessoas vão cansando de esperar, vão vendendo, despejando no mercado e tchau, quebrou. Esse foi o CCK. Uma promessa que ia ter um jogo de corrida que não teve, não saiu do papel e quebrou. Falando de jogos mais simples, gráficos mais simples, investimentos mais baixos. Mas você tem, como eu falei, por exemplo, seria meu favorito aqui, o Star Atlas, com gráficos mais avançados, com aquela animação lá super avançada, promessa de um jogo, né, realmente com um gráfico extraordinário, com uma história gigante, uma história avançada, com muitos itens, muitas coisas. Mas por enquanto, na verdade, você só está comprando uma promessa e uma foto de uma nave. Então não tem como funcionar, entendeu, pessoal? Não tem como funcionar. Um Gamecoin, então, seja NFT ou não, ele tem que ser jogável, ele tem que ter uma boa jogabilidade, uma boa história. E na minha percepção tem que ser Oracle, para dar oportunidade sempre para novos investidores que não tenham condições de investir tanto. E aí, um jogador vai estar disputando contra o outro, não vai estar dependendo sempre daquele jogo, daquele desenvolvedor ficar te dando token. Te dando token, o token vai se valorizando e te dando token. Não tem como, cara. Você entra no cassino lá, a roleta não fica te dando ficha grátis todo dia, né? Ah, eu perco tanto, mas todo dia eu ganho um dobro o número de ficha. Pô, o cassino vai quebrar. A roleta vai quebrar. Não tem. Não tem como. Então, o ideal de um jogo é ele te colocar jogando contra outros jogadores. Porque começa a circular aquele token entre usuários, entre os jogadores. E se o jogo for interessante, tiver uma boa jogabilidade, ele vai chamando a atenção de novos investidores e cada vez mais aquele token vai se valorizar, você vai querer jogar cada vez mais.
Então essa é a minha ideia de um NFT para funcionar, de um metaverso funcionar, que tenha tudo isso aqui, cara. Então, não estou indicando entrar em nenhum deles, né? Mas eu posso indicar o contrário. Não entre em nenhum game que tenha apenas uma promessa de uma boa história, de um bom jogo, mas que não tenha previsão nenhuma de um jogo. Não adianta estar lá no white paper que tal data vai ter um PVP, PVC, que não sei o que. Não adianta, cara. Vai acompanhando o projeto, fica tranquilo, não dá importância se o projeto disparou o valor e, ou se daqui a pouco caiu demais o valor. Vai acompanhando o projeto, vai vendo se tem atualização, vai vendo realmente se as pessoas estão interessadas naquele projeto, vai vendo as redes sociais, participando dos grupos, ver se o pessoal está interagindo e vai pegando informação. E vai vendo, cara, se realmente você tiver vendo que vai se aproximando de um jogo onde ele vai ser jogável, uma boa jogabilidade, aí talvez você possa investir. Eu, particularmente, como falei, não tenho grana para estar investindo em tudo que é promessa de jogo. Já teria perdido muito dinheiro, por exemplo, nesse aqui, porque eu teria investido ano passado quando o token estava muito mais valorizado. Mas, hoje em dia, a minha ideia, se eu for investir em algum, eu só vou investir depois que o jogo já estiver rodando, tiver um servidor liso, tiver uma boa jogabilidade, tiver uma boa oportunidade, que me dê uma boa oportunidade, eu traço alguma estratégia para ganhar token de outro jogador. Aí eu acredito que vai longe. Então, pessoal, essa é a minha ideia. Um jogo NFT funcionar. Beleza? Fora isso, é só promessa. Não tem propósito nenhum a não ser funcionar como uma grande pirâmide, cara. Cuidado então com seu dinheiro. Valeu e até a próxima.